Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre teorias evolucionistas. São as teorias que discutem um pouco sobre a questão da evolução. A teoria evolucionista ela foi discutida por muito tempo por vários cientistas, né? Mas apenas dois ganharam bastante destaque. O primeiro dele é o Jean-Baptiste Lamarck. O cientista Jean-Baptiste Lamarck ele postulou algumas leis bastante interessantes. Segundo ele, o meio ambiente ele era agente que modificava o ser vivo. Então, para Lamarck, o meio modifica os seres vivos. O Lamarck estudou bastante e o seu livro, chamado de Filosofia Zoológica, discutiu algumas leis. Segundo ele, nós tínhamos a lei do uso e do desuso. A lei do uso e do desuso é uma lei interessante que fala o seguinte: se o ser vivo, se o organismo usar bastante uma estrutura de seu corpo, a tendência dessa estrutura é hipertrofiar. Então, com a lei do uso, a tendência da estrutura é a sua hipertrofia. Porém, se ele não usar essa estrutura, a tendência é acontecer uma atrofia. Como seria isso? Vamos imaginar que você tem uma alimentação agora baseada com a ajuda do fogo, uma alimentação um pouco mais leve, um pouco mais mole. De repente não há a necessidade de uma arcada dentária tão grande. Dessa forma, como você não ia usando o dente ciso, a tendência dele era atrofiar ou ser praticamente inútil. Ou como aconteceu com o apêndice vermiforme, nos mamíferos que não são herbívoros, não ruminantes. Então, se usasse, a tendência era crescer. Caso contrário, não usando, a tendência era diminuir essa estrutura. Isso é verdade? Bom, em algumas estruturas, como por exemplo musculatura esquelética, se você estimular, a tendência dela é crescer. Caso contrário, você não estimulando, a tendência dela é não desenvolver, gerando uma certa atrofia sim. Você pode olhar, o seu colega que é malhado, ele desenvolveu um pouco a musculatura dele, porque ele usou a lei do uso e desuso, ela funciona para estruturas esqueléticas, porém só isso, mais nada. Não quer dizer que eu começar a pensar, começar a estudar um pouco mais de biologia, o meu cérebro vai ficar gigante, né? Nada a ver com isso. A segunda lei que ele discutiu é chamada de Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos. A Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos é a principal falha do trabalho de Lamarck. Segundo essa lei, as mudanças adquiridas pelo ser vivo ao longo de sua vida era transmitida aos seus descendentes. Como vocês bem sabem, a transmissão de nossas características é via genética, via cromossomial. Então, uma mudança que acontece em células somáticas, ela não pode passar para os meus descendentes. Se a mudança acontecer em células somáticas, que são aquelas que formam o nosso corpo, ela não pode passar para o meu descendente. Com exceção de que a mutação aconteça em células gaméticas, né? Acontecendo em células gaméticas, pode sim passar para o descendente. O problema é que o meu gameta não expressa nada em mim, ele vai expressar no meu filhote. Então essa lei do Lamarck é uma lei que nós não podemos contar com a sua velocidade, ela não é verdadeira, ela é falsa. A terceira ideia de Lamarck é a ideia chamada de teoria da complexidade. Todo ser vivo tende a se tornar complexo depois de seu nascimento. Isso pode ser verdade sim. Se parar para imaginar, vamos imaginar uma grande árvore, uma mangueira. Como que ela surgiu? Ela surge a partir do momento que nós temos uma semente de manga. Então a semente é a parte mais, vamos dizer assim, não complexa, enquanto que o passar do tempo vai ficando um pouco mais complexa. Então esses são trabalhos de Lamarck. Um cara que foi bastante importante, bastante interessante para a discussão das teorias evolucionistas. Apesar de que sua teoria não estava correta, porém foi muito importante ter começado a discutir um pouco sobre isso. O mais famoso é o inglês Charles Darwin. Charles Darwin é um rapaz que era de família rica, acostumado com o bem e com o melhor. O Darwin começou a discutir e a estudar um pouco sobre medicina, porque era gosto do seu pai. Porém, ele não gostava disso e começou a estudar um pouquinho de ciências naturais, como se fosse o nosso curso de biologia hoje em dia. Aí ele se formou em ciências naturais e fez uma viagem em volta do mundo através com um navio chamado de Beagle. Ele viajou o mundo inteiro, passou inclusive pelo Brasil, conheceu o Rio de Janeiro, e o Darwin coletou muito material para chegar à conclusão de sua teoria, que foi proposta no ano de 1859. No ano de 1859,
Darwin lança um livro chamado de Origem das Espécies. Segundo livro, A Origem das Espécies, o meio não modifica o ser vivo, o meio seleciona os seres vivos. É uma grandiosa diferença entre os dois trabalhos. Como o meio seleciona, ele não é agente modificador. Segundo Lamarck, o meio era agente modificador, mas para Darwin não, o meio é apenas selecionador. Vamos discutir um pouco sobre isso? Nesse momento surge uma lei verdadeira chamada de Lei da Seleção Natural. A Lei da Seleção Natural é aquela lei que vai atuar nas variedades. O que seria as variedades? A ideia das diferenças. Então a Lei da Seleção Natural atua sobre a variedade, ou seja, pela variabilidade. Através da variabilidade, a seleção natural seleciona os mais adaptados. O que seria um ser vivo adaptado? Simples. Adaptado é aquele ser vivo que consegue sobreviver e deixar descendentes. Então, se o ser vivo sobrevive deixando descendentes, ele é considerado adaptado. Você pode parar a pensar que muito ser vivo nesse nosso ambiente ele está adaptado, porque ele está sobrevivendo e deixando descendentes. Bom, mas para ser adaptado, quem vai atuar sobre ele é a tal da seleção natural. Tem uma questão muito antiga de vestibulares que é bem interessante a gente discutir nesse momento. A questão é simples. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Vou repetir. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Se você parar para pensar um pouco, nós temos duas teorias aqui. Qual seria a ideia de que o gafanhoto é verde porque vive na grama? Da ideia que o meio, a grama, o modificou. Da ideia que o meio transformou esse rapaz em verde. E que teoria que é essa? Teoria de Lamarck. Lamarck defendia que o meio modificava. Enquanto que a outra parte da questão, que ele vive na grama porque é verde, dá a ideia que o meio apenas o selecionou. Então, quem defende a ideia da seleção é o cientista chamado de Charles Darwin. Charles Darwin teve a participação de um outro cientista, chamado de Alfred Russel Wallace. Então, hoje, é comum nós falarmos da lei da seleção natural para dois cientistas, o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace. É muito comum se encontrar sobre isso. Mas uma questão indagava os dois. Qual que era a questão? De onde vem a variabilidade? De onde vem a diferença entre os seres vivos? De onde vem a diferença, por exemplo, entre os irmãos? Vamos imaginar uma família com 5 irmãos, não sendo eles gêmeos, não são iguais, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Como que uma pessoa que é filha do mesmo pai e da mesma mãe não são iguais? Com o passar do tempo, houve o advento de uma outra área da biologia chamada de genética. Com isso, surgiu a terceira teoria para nós discutirmos, que é a teoria neodarwinista, também conhecida como teoria moderna da evolução. A teoria moderna da evolução, ela discute duas ideias. Ideias de Darwin, mais as ideias de Mendel, que é considerado o pai da genética. Então, as ideias de Mendel, que são ideias da genética, provaram para nós de onde surgiam as variabilidades, de onde surgiam as variedades. Então, são dois grandes recursos que montam para a gente a variedade. A variedade ela pode ser montada através da mutação. Para quem não lembra, mutação são alterações no material genético. Quaisquer tipo de alteração no material genético, nós chamamos de mutação. Então, a mutação ela pode causar variedade. Fora a mutação, eu posso discutir uma questão chamada de recombinação gênica. A recombinação gênica passa por dois processos bem legais. Um chamado de crossing over e o outro processo chamado de sexo. Como assim sexo? Sexo nada mais é do que a mistura de material genético havendo a formação de um novo ser. Sexo é a mistura de material genético havendo a formação de um novo ser. Dessa forma, o sexo que formou você não formou o seu irmão, porque os gametas que seus pais usaram não foram os mesmos gametas. Como não são os mesmos gametas, a gente tem essas diferenças entre os indivíduos. Então vamos recapitular? Para Lamarck, o meio modifica o ser vivo. Para Darwin, o meio apenas seleciona, através da seleção natural, criando para nós os indivíduos mais adaptados. E o adaptado é aquele que consegue sobreviver e deixar descendentes. Já a teoria neodarwinista, ou teoria moderna, ela simplesmente explica de onde vieram as variedades, através da mutação
ou através da recombinação genética. Pessoal, essas são as nossas teorias evolucionistas. Obrigado por hoje.